Bem-vindos ao Tranquilamente, um espaço que nós vamos conversar de uma maneira leve e profunda sobre comportamento, emoções e bem-estar. Eu sou Adriana de Oliveira, sou psicóloga, doutora em ciência do comportamento e ao longo dos episódios nós vamos estar explorando juntos temas que fazem parte do nosso dia a dia, desde os desafios emocionais que nós precisamos lidar até as estratégias para a gente poder viver com mais equilíbrio e tranquilidade. Olha só, hoje eu quero falar sobre a síndrome do ninho vazio, né? O que é essa síndrome? São sentimentos de solidão, perda e vazio que os pais vão vivenciar quando os filhos saem de casa. Então a gente está falando de um momento da vida que vai acontecer para pessoas que são pais, que acontecem nesse momento que os filhos partem. Então você investiu algum tempo, né, naquelas pessoas e de repente elas saem. Como que fica a vida a partir desse momento? É sobre isso que eu quero conversar. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender, quando a gente fala de síndrome do ninho vazio e dessa sensação de perda e de solidão que homens e mulheres são acometidos quando seus filhos saem de casa, isso passa, gente, por um fenômeno cultural. Então a gente precisa entender que a nossa cultura, ela vai acabar nos ensinando e nos produzindo algumas práticas comportamentais que vão fazer a gente sentir algumas coisas, principalmente quando a gente vai passar por mudanças de ciclos. Só para vocês terem noção, eu estava fazendo uma pesquisa sobre isso, não sei se vocês sabem, mas no Japão, por exemplo, as crianças começam a ir sozinhas para a escola aos 6 anos de idade. Já sei, tem uma questão de segurança, né? Que pai no Brasil teria coragem de mandar seu filho de 6 anos sozinho para a escola? Acho que isso não acontece, nem sei se é liberado um negócio desse. Talvez em famílias mais carentes, né? Que a realidade se torna outra. Mas o que isso mostra? Mostra uma cultura que vai desenvolver e vai focar mais em autonomia. Se a gente for pegar o próprio Estados Unidos, né? Que mais perto da gente, é muito comum, se você vai assistir filmes americanos, você vai ver que os pais, eles têm uma expectativa que entre 18 a 25 anos, que é a hora que eles vão ingressar nas faculdades, que eles saiam de casa. A cultura americana da fazer faculdade longe da família envolve agora essa pessoa com prazo para ir embora da minha casa e a partir desse momento cuidar dela mesma. Qual que é a realidade no Brasil? Então, se eu pego o Japão e os Estados Unidos, o que eu estou dizendo é que são culturas que vão incentivar essa saída da casa, essa autonomia para que esses filhos saiam, né, o mais breve possível. E no Japão? E no Brasil? Para vocês terem noção, sabe qual que é a média de idade que nós saímos da casa dos nossos pais no Brasil? Em média, com 30 anos de idade. Então, o que isso significa na prática, tá? Dentro do nosso contexto cultural. Nós estamos falando de pessoas que ficam anos, vamos colocar aí 30 anos, em média 30 anos, vivendo em função dos seus filhos. Então, a gente sabe, quem tem filho sabe disso, né? O quanto que o início da vida da criança demanda desses pais. O quanto que o bebê suga da sua vida, a criança, o adolescente, e vai mudando os problemas. Mas aquele indivíduo é uma responsabilidade sua, enquanto pai, enquanto mãe. Na nossa cultura, que a saída acontece de maneira tardia, o que a gente vai ver acontecer? A gente vai ver pessoas viverem anos das suas vidas em função daqueles outros. Então, não é incomum, né? A chegada dos filhos, ele é uma mudança de ciclo. Você sai de um casal solteiro para um casal com filhos, muda o casamento, muda o trabalho que você vai ter, muda a dinâmica. Olha só, tem uma mudança que acontece e por que muitas vezes nessas mudanças, às vezes acontece divórcio? Exatamente porque a maternidade ou a paternidade toma um lugar na vida daquela pessoa que perde o casal. Existem casais que sobrevivem à chegada dos filhos, mas às vezes não sobrevivem às saídas dos filhos. Então, olha só, eu estou te dizendo que em média, as pessoas no Brasil vão sair de casa com 30 anos. Então, por 30 anos, eu tenho uma pessoa dentro da minha casa que eu sou responsável por ela. O que a gente vê acontecer é que por causa dessa demanda que filhos demandam, né? A demanda emocional, a demanda financeira,
a preocupação, a paciência que você precisa ter, como isso dá muito trabalho, não é incomum as pessoas deixarem as suas vidas de lado, porque agora elas precisam cuidar daquelas crianças. Então esses filhos se tornam o sol, então tudo gira em torno daquela criança, às vezes a agenda da família vira em torno daquela criança, né, daquele adulto, daqui a pouco daquele adolescente, né? E os pais viram planetas que orbitam ao redor deles. Qual que é a função dos pais? Cuidarem daqueles filhos. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ela tem 2 filhos e o caçula dela tem 3 anos. E eu estava conversando, você quer? Ela me contando. E eu perguntei, eu falei, e como que é vocês? Que momento que vocês têm para estar juntos? Ela falou, tem 3 anos que eu não tenho um date com meu marido, só eu e ele. Vocês entendem o quanto que isso não é saudável? Por quê? Aí você fala, tá vendo? A mulher tá errando. Às vezes a demanda é tão grande que a gente esquece que a gente é casal, que a gente esquece que a gente é amiga, que a gente esquece que a gente tem outros papéis. E aquilo começa a demandar tanto que todo o papel que você exerce é o papel de pai ou é o papel de mãe. Isso não vai ter muito problema, muito pelo contrário, tá? Socialmente você vai ser muito reforçado por estar nesse lugar. Fazer qualquer coisa diferente disso, principalmente no início, você vai ser muito julgado como um pai ruim ou uma mãe ruim, essa é a verdade. Então, socialmente, nós somos reforçadas, as mulheres, os homens são reforçados pós-filhos, agora a cuidarem daquela pessoa. Aquela pessoa se tornou mais importante que eles, se tornou mais importante que o casamento. Ok. O problema, acho que é que começa a minha live de verdade, o problema é quando os filhos saem de casa. Então, o que aconteceria no nosso planeta se o Sol apagasse, né? Quando o Sol apagar, e ele vai se tornar uma estrela branca, não sei se você sabe disso, mas esse momento vai acontecer. O que vai acontecer com o nosso planeta? A vida que existe nele, como nós conhecemos, vai morrer. E é isso que acontece quando os pais saem de casa, quando os filhos saem de casa. Quando os filhos saem de casa, que esse sol apaga, a vida como ela era conhecida naquela pessoa, essa vida vai morrer. A sensação é de vazio, a sensação é essa falta de luz. Porque, imagina, você está há 20, 30 anos fazendo aquilo ali e de repente a sua principal ocupação, o seu principal papel, ele simplesmente acaba. Seus filhos saem de casa, eles não querem mais você se metendo na vida deles, eles começam a não te pedir mais opinião, por que eles vão fazer, o que eles vão deixar de fazer. Você fica acompanhando a vida no Instagram porque eles não te contam as coisas. E aí, imagina, eu perco esses filhos, eu tô vivenciando essas emoções, a minha luz acabou, essa vida que eu conhecia vai precisar mudar. Esse é, gente, um processo de transição. Como se a gente for pegar ao longo da nossa vida, nós vamos passar por muitos ciclos. A gente tem ciclos na nossa vida. Então, se eu continuasse sendo e tendo comportamento da mesma pessoa que eu tinha aos 5 anos, isso não seria aceito. Olha só, 45 anos depois, eu preciso me comportar de uma outra forma. O que foi acontecendo ao longo do tempo? A vida foi virando ciclos. Então, termina uma etapa, começa outra. Termina uma fase, começa outra. Começa a adolescência para o desespero dos pais. Termina a adolescência, começa a juventude. Termina a juventude e começa a vida adulta. E aí é nesse momento que esses filhos tendem a sair de casa. Quais são os sintomas que as pessoas vivenciam, né? Normalmente, quando elas estão na síndrome do ninho vazio? Sensações de tristeza, então é a perda mesmo, é a tristeza, é o vazio, é o barulho que não tem mais, é o estado de nostalgia, então lembra, é muito comum você vai conversar com pais que acabaram seus filhos saírem de casa, como eles lembram da infância, lembram da adolescência, então a pessoa começa a viver a nostalgia do tempo que ela era útil dentro daquele contexto familiar. Muitas pessoas perdem sensação de propósito mesmo. Então elas entram num vazio que elas não sabem mais o que elas têm que fazer. E algumas pessoas entram também nessa fase numa preocupação excessiva.
Então começam a se preocupar excessivamente com os filhos. Um dia eu estava conversando lá em casa e eu estava conversando com meus irmãos e eu falei, gente, é impressionante. Sem sacanagem, gente. Todas. 100% das vezes que meu pai me liga. 100% das vezes que meu pai me liga, o meu pai me pergunta: aonde você está? Ele liga: oi pai, oi, tudo bem? Tudo. Antes dele falar qualquer outra coisa, ele fala: aonde você está? E eu tava conversando com os meus irmãos. Eu falei: eu não entendo. Toda vez que meu pai me liga, a primeira coisa que ele pergunta é onde eu estou. Qual o objetivo dele de saber onde eu estou? Eu tava conversando isso com eles. Aí a minha irmã virou e falou assim: ele não faz isso comigo. A minha outra virou: ele não faz isso comigo. No final das contas, entre nós 5, o meu pai só faz isso comigo e com meu irmão caçula. Aí isso me chamou a atenção. De 5 filhos, 3 filhos ele tem um comportamento normal, vamos dizer assim. E com os outros 2, quando ele vai conversar com a gente, a primeira coisa que ele pergunta é: aonde você está? E eu conversando com meus irmãos, eu falei: gente, só tem uma explicação para isso. Ele só pergunta onde nós estamos os filhos que moram fora de Vitória. Então eu moro aqui, meu irmão mora em São Paulo. Toda vez que meu pai fala comigo e fala com ele pergunta aonde nós estamos. Aí minha irmã virou e falou assim: sabe o que é isso? Preocupação. Olha só, o fato de eu não morar na mesma cidade que meu pai gera uma preocupação nele a meu respeito. Gera uma preocupação nele a respeito do meu irmão. Quantos anos nós temos? Meu irmão tem 32 e eu tenho 45. Então, imagina, ele já é pai de adultos e ele continua se preocupando. Então, é comum quando os filhos saem de casa, essa preocupação ela fica mais excessiva. Então, os pais vão vivenciar isso de uma maneira mais intensa. Logo que essa saída acontece, a gente ainda vai conseguir observar situações de alteração de sono, alteração de apetite, então isso aqui pode acontecer, que vai se assemelhar muito aos sintomas do luto. Então, a síndrome do ninho vazio não deixa de ser um luto relacionado à partida desses filhos de casa. Então, seria mais ou menos essa a ideia que a gente vai ter. Só que normalmente acontece uma outra coisa, que eu acho que essa é a coisa que a gente mais vê consequências da saída dos filhos. Muitas vezes, então eu tô te falando que filho demanda muito. O bebê precisa muito de você, a criança precisa muito de você, o adolescente te dá muito trabalho, o jovem te deixa preocupado, olha só. E o adulto, agora saindo da sua casa, né? Sai esse adulto, significa que ele não precisa mais de você para um monte de coisa, talvez quase tudo. O que acontece nesses momentos, além desse monte de emoções que eu já estou vivenciando? É comum, a partir desse momento, começar a ter tensão na relação conjugal. Então, eu tenho um casamento que às vezes é negligenciado, os filhos demandam muito, não é incomum, tá? A fala dos pais de que eles se perdem na chegada dos filhos. Eu lembro um caso que eu atendi uma vez, chegou com um problema no casamento, o casamento piorou depois da chegada dos filhos, o filho tinha 9 anos de idade e tinha 9 anos que o filho dormia na cama do casal. Vocês conseguem entender, claro, que vai dar problema? Aí quando esse filho sai, ficam essas duas pessoas que olham uma para outra e que às vezes nem se conhecem mais, porque os diálogos só eram sobre os filhos, as conversas só eram sobre os filhos. E agora que eu não tenho mais isso, eu tenho o que com esse parceiro? Por isso que é um erro comum e um erro que a gente precisa evitar, a negligência que o casamento passa com a chegada dos filhos. Você vai sentir isso, vai ficar evidente para você na hora que seus filhos forem embora. A síndrome do ninho vazio é para ser um processo natural, né? Como um luto, vai ser um processo de transição. Então, eu tenho pais que eram pais de crianças pré-adolescentes, adolescentes, jovens, e agora você vai sair dessa função e você vai virar pai de um adulto que está fora da sua casa. Isso significa que é um novo ciclo.
Eu costumo dizer isso, né? Se você trata a criança de 5 anos como você trata o bebê de 1 mês, você vai errar. A criança, o bebê de 1 mês, ela vai ter uma necessidade diferente da criança de 5 anos. Se você tratar o bebê de 1 mês como se ela fosse uma criança de 5 anos, você também vai errar. O que isso significa na prática? Que cada fase do seu filho te demanda algo diferente. A infância te demanda uma coisa, a adolescência te demanda outra, a juventude te demanda outra e a vida adulta te demanda outra. Só que quando chega a vida adulta, que esse outro vai embora, ele já não precisa mais de mim, eu viro o quê? Eu preciso vir para uma nova vida, né? É a hora que a gente tem que fazer uma mudança de ciclo. É para ser um processo natural, como o luto, um processo natural que vai sofrer, vai ter dor, vai ter ruminação, vai ter altos e baixos, mas depois disso, a vida segue. Quando os pais não conseguem passar por isso e não conseguem viver isso de uma maneira natural, ou seja, não acontece essa adaptação, eles não conseguem vir para essa transformação de que agora eu sou pais de filhos adultos que não moram mais comigo e que não dependem mais de mim, quando eles não conseguem se adaptar, normalmente a gente vai ver pessoas entrando em quadros de depressão ou de ansiedade. Então, gente, na verdade é bem comum, principalmente mulheres, tá? Isso fica mais marcado, mas é bem comum mulheres entrarem em quadros depressivos depois que os filhos saem de casa, né? Eu vivi isso na minha casa. Então, do primeiro casamento do meu pai, dos meus pais, nós somos 3, eu era caçula. Minha irmã saiu, meu irmão foi o primeiro que saiu. Então, com 14 anos, meu irmão foi... deixa eu te contar essa história direito com calma, né? Deixa eu tomar até uma água aqui. No primeiro casamento do meu pai, nós somos 3. Meu irmão saiu de casa com 14 anos, foi morar com meu pai. Então, a gente morava com a minha mãe, ele foi morar com meu pai. A minha irmã casou aos 19 anos. Então, minha irmã vai sair de casa aos 19 anos. E eu vou sair de casa aos 18. Então, lá em casa, todo mundo saiu cedo da primeira leva do casamento. Então, meu irmão vai sair de casa 14, minha irmã com 19 e eu depois com 18 anos. Então, eu sou a última a sair de casa. Quando eu saio de casa, minha mãe adoece. Então, minha mãe vai entrar num processo de depressão. Por que isso acontece? Por causa da não adaptação. Então, agora, o que é você ter uma pessoa na sua casa que depende de você? Você tem uma vida ativa, você tem que cuidar, você tem que providenciar comida, você tem que fazer aquela pessoa ficar viva, você tem que garantir que ela está se cuidando. Você começa a precisar gerenciar aquilo. Quando essa pessoa sai, às vezes você vai pro nada, às vezes você vai pro zero. Então, a minha mãe foi uma pessoa que vai vivenciar uma depressão quando eu saio de casa. Isso, infelizmente, vai acontecer com algumas pessoas, ok? Normalmente vai acontecer quando a gente tiver dificuldade em se transformar, né? Transformar a mãe, que é mãe de um jovem, por uma mãe que é uma mãe de um adulto que não precisa mais dela. Para a gente caminhar para o final, eu quero te dar algumas dicas, né? Como que você enfrenta essa etapa. Porque, deixa eu ser bastante sincero com vocês aqui. De vez em quando eu brinco com alguns pacientes meus. Às vezes o paciente está reclamando de alguma coisa, eu falo, não, mas sabe qual que é o problema da sua casa? Tem adulto demais na sua casa. Eu brinco, casa tem que ter limite de adulto. Porque começa um monte de gente a disputar pelo espaço e a gente demais querendo mandar no mesmo lugar. Quando isso não acontece e os filhos se mantêm numa relação de submissão aos pais, que é bem comum, o crescimento desses jovens, eles vão ficar comprometidos. Se eu começo a crescer e eu sou impedido de fazer isso, porque meu pai continua me tratando como criança dentro de casa, você vai ter um filho doente, ok? Daqui a pouco seu filho está em depressão, daqui a pouco ele está envolvido com drogas. Isso acontece, às vezes, pelo nosso impedimento da autonomia se desenvolver. Isso significa que se você quiser fazer um bom trabalho, vamos dizer assim, significa que você vai preparar o seu filho para sair de casa. Você vai preparar o seu filho para não precisar de você. Só que ao mesmo tempo que você tem que preparar ele para não precisar de você, você leva anos para fazer isso.
Então, por anos, a sua vida fica em torno daquilo ali. Você se sente responsável. Eu escuto os pais falando isso. O quanto que eles se sentem responsáveis pelos problemas dos filhos, pela depressão, pelo transtorno mental, pela situação de abuso que aquela pessoa vivenciou numa infância. E carregam essa culpa e, na melhor das intenções, fazem tudo para esses filhos, darem o melhor deles para esses filhos. Só que esses eles vão embora, né? De novo, se você quiser que eles entrem no desenvolvimento saudável, eles devem ir embora. Deve chegar um momento que você vai falar, agora você vai para sua casa, agora você vai construir a sua família, né? Agora você vai se cuidar de você. Significa o quê? Que se você colocou um filho no mundo, você possivelmente vai passar por uma situação de síndrome do ninho vazio. Vai chegar um momento que essa pessoa vai embora. E se ela for embora, você tem que ficar feliz porque você fez um bom trabalho. Bom, se eu vou passar por isso, como é que eu enfrento isso? Então, eu quero te dar algumas dicas nesse sentido, tá? A primeira coisa, né, eu tenho falado, se você me acompanha, desculpa que você vai ouvir de novo eu falar isso, porque eu falo isso acho que toda semana. A primeira coisa, tudo na nossa vida, a primeira coisa começa quando nós reconhecemos e validamos os nossos sentimentos. Então, às vezes, os pais entram nessa síndrome, estão lá, essa mulher está se sentindo triste, esse marido está se sentindo triste com a saída desses filhos, e aí eles não reconhecem, eles não olham para isso, eles não olham para o que eles precisam fazer em relação a isso. Eles às vezes entram num volume de trabalho, porque ainda estão ali numa vida ativa de trabalho, e aí quando se aposentam, caem no vazio. Por quê? Aí não tem nem filhos, nem trabalho, e aí a vida fica vazia mesma nesse momento se a gente não cuida disso. Meus filhos saíram de casa, eu tô sentindo, reconheça isso. Tô sentindo, o que foi? Tô triste. Triste por quê? Tô triste porque ele tá saindo, tô triste porque eu sinto falta. Faz parte, preciso retomar minha vida, preciso retomar projetos. Mas a primeira coisa que você precisa fazer, a primeira coisa que nós precisamos fazer com qualquer coisa na nossa vida que a gente deseja mudar é, você precisa começar reconhecendo. A gente sempre começa reconhecendo. Ok, tô vivendo esse momento, né? Tenho me sentindo mais triste, percebi o quanto que eu fiquei mais ansiosa depois que meus filhos saíram de casa. Nesse momento, é o momento de você começar a investir em autoconhecimento. Ao longo da nossa vida, nós vamos vivendo papéis. Então, você é o filho, daqui a pouco você é o namorado, daqui a pouco você é a namorada, eu sou professora, daqui a pouco eu sou psicóloga, eu sou esposa, eu sou amiga, eu sou irmã. Olha só, nós temos muitos papéis que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa vida. Quando esses papéis, a gente se apega muito a um deles, a gente começa a ter problema. Então, quando a maternidade acontece, quando a paternidade acontece, e eu começo a me identificar tanto naquele papel, a ponto dele se tornar minha principal persona, quando a maternidade for tirada de você, ou por uma saída de filhos, ou mesmo por uma situação de morte, de luto, você fica sem saber quem você é. Porque tudo que você se construiu a partir daquele momento foi o seu papel de pai e mãe. Então, uma das coisas que você vai precisar fazer nesse momento é investir em autoconhecimento. Gente, autoconhecimento é o tipo de investimento que você precisa fazer em qualquer momento da sua vida. Sabe o que é investir em autoconhecimento? É se fazer essa pergunta difícil. Quem sou eu sem ser mãe? Quem sou eu se eu não for pai? Quem sou eu se eu não for psicóloga? Às vezes eu me pergunto, se eu não for psicóloga, eu vou ser o quê? Quem seria eu se eu não fosse esse papel? Porque se a gente se identifica demais, e o Jung vai falar isso, né? Que se a gente se identifica demais com uma das nossas personas, é capaz da gente só viver ela na nossa vida. Então, às vezes a pessoa se identifica tanto como mãe, que ela é mãe dos filhos, ela é mãe do marido, ela é mãe no trabalho, ela vai fazer a faculdade, ela é mãe dos colegas. Isso aqui vai gerar, isso aqui é uma questão, isso aqui é um problema. A gente precisa se fazer perguntas difíceis. Quem seria você se você não fosse mãe? Se a partir de amanhã
você não tivesse mais que exercer esse papel, para onde que você iria? Os filhos saíram, o buraco ficou. Preciso investir em autoconhecimento, preciso entender, óbvio, melhor quem eu sou. O que mais que eu preciso fazer? Você precisa se reinventar. Ao longo da nossa vida, a gente precisa entender, e a gente vai sempre errar muito nisso, se você achar que você vai nascer uma pessoa e você vai morrer a mesma pessoa. Se você nascer uma pessoa e morrer a mesma pessoa, o que aconteceu foi que você viveu uma vida doente. A nossa vida de tempos em tempos vai nos pedir que nós sejamos pessoas diferentes. A mãe de um filho é uma pessoa, a mãe de 2 é outra, a mãe de 3, é outro rolê. Olha só, cada situação, você casado, você solteiro, a vida vai te pedir um papel diferente naquele momento. Se você está nesse momento de mudança de ciclo, toda mudança de ciclo vai te pedir que você se reinvente. Você precisa sair outra pessoa ali do outro lado. Como que eu faço isso? Retoma a tua vida, retoma os teus sonhos que ficaram lá para trás, que você falou que você não podia fazer porque você tinha filho pequeno. Agora é a hora de você tirar isso do papel. Tá na hora de voltar a estudar. Né? Muitas pessoas, quando os filhos saem de casa, aproveitam esse momento para retornar os estudos. Tá na hora de fazer o curso que você sempre sonhou, mas não deu para fazer ele porque você precisou viver a vida que estava chegando, porque você engravidou e aí você tinha que arrumar um emprego. E aí você foi lá tocar a empresa com seu pai mesmo, porque era o que dava para fazer naquele momento. Ou você passou naquele concurso que foi o primeiro que apareceu e precisou pagar as contas, mas agora talvez dê para fazer isso. Então, às vezes, esse momento, né? Essa saída dos filhos de casa é um espaço que vai ser aberto na sua vida para você se reinventar. Vai fazer trabalhos voluntários. Algumas pessoas vivenciam a saída dos filhos e a aposentadoria juntos. Quando isso acontece, provavelmente toda a sintomatologia que eu estou te falando vai ser vivida num outro grau de intensidade, né? Mais profundo, mais intenso, porque esse vazio ele se torna muito grande ao mesmo tempo. Mas esse é um cuidado, você precisa se reinventar. Os filhos saíram de casa. Eu tô triste, eu reconheci, eu tô investindo em autoconhecimento, eu tô procurando me reinventar, tô procurando fazer outras coisas, comecei a viajar, comecei um hobby novo, tô aprendendo uma nova língua, ótimo. Mas aí você vira e fala, mas eu sinto falta dos meus filhos. Eu não quero que eles saiam da minha casa, eu não quero perder minha relação com eles. Essa é uma queixa comum. Os pais reclamam disso, né? Os filhos saem de casa e eles não falam mais. Gente, eu passei por isso aqui só entre nós. Meu pai me ligou um dia, eu não consegui atender. Eu sou péssimo com o celular, eu esqueço, eu não lembro, eu lembro 10 dias depois. Ele me ligou, eu não consegui atender. Esqueci, falei, depois eu retorno. Não retornei. Na semana seguinte, ele me ligou de novo. E ele me ligou de novo, eu estava no atendimento. Não consegui atender ele de novo. Falei, depois eu retorno. Esqueci. Passou mais uma semana. Então, tinha 3 semanas que meu pai estava tentando falar comigo e eu não atendia. Aí ele me mandou uma mensagem no WhatsApp. Ele me mandou uma mensagem e falou assim, Adriana, eu tô te ligando e você não tá me atendendo? Tá acontecendo alguma coisa? Pensei, pai, tadinho. Aí eu liguei pra ele, não, pai, não tá acontecendo nada. Tá acontecendo que eu esqueço. E você me ligou em horários que eu não conseguia te atender, eu não te retornei. Mas olha, o que essa situação mostra, né? Lembra que eu te falei que eu moro a 1.400 quilômetros do meu pai? Saí de casa, gente, com 19 anos. Eu moro há mais tempo em Brasília do que criação em Vitória. Hoje eu me considero mais calanga brasiliense do que capixaba, né? Eu tô mais tempo aqui. Ainda assim, meu pai faz questão de quê? De ter conexão. Isso é bom. Olha só, você ter conexão com seus filhos é importante. Como acontece o distanciamento e às vezes a conexão começa a não se dar na intensidade que você gostaria, às vezes a gente começa a minar essa relação. Então, deixa eu te dar uma quarta dica, que talvez seja uma das dicas mais importantes que eu vou te dar hoje, tá? A minha dica é a seguinte, mantenha uma conexão saudável com seus filhos. Então, eu quero te dar 3 dicas
Avalie se você faz isso. Se você não faz isso, você precisa começar a fazer. A primeira coisa é, se os filhos saíram da sua casa, você precisa respeitar a independência deles. Não cheguem na casa dos seus filhos sem avisar. Avisem, né? Perguntem se vocês podem ir. Respeite a independência daquela pessoa. Não queira mandar na vida dela, né? Então, não, deixa ela tomar as decisões, ok? Então, você tem que respeitar a independência dessa pessoa. Um filho adulto deseja que seus pais os respeitem. É isso que eu escuto. Pode acreditar em mim. Quando você respeita a independência do seu filho, você cria um espaço para que você esteja na vida do seu filho adulto. Uma outra coisa que você precisa aprender a fazer, né, na manutenção dessa conexão, aprenda a celebrar as conquistas. Então, o seu filho chega lá contando que ele passou no concurso. Aí você fala, mas o concurso tal era melhor. Quando você critica a escolha do seu filho, né, da sua filha, o que você está fazendo é empurrando ele para fora. Você sabe coisas que eu escuto eventualmente? Quando eu sair de casa, eu não vou manter relacionamento com a minha mãe. Quando eu sair de casa, eu não vou manter relacionamento com meu pai. Por que essa pessoa nem saiu de casa e já está verbalizando aquilo ali? A relação não é saudável. Aí, a gente tem que fazer uma autorreflexão do tipo, meus filhos saíram de casa. Eles querem ou não ter contato comigo? Por que não? Será que eu invado a individualidade deles? Será que eu ultrapasso limites? Eu celebro as conquistas quando eles me contam ou eu critico porque eu acho que tinha uma coisa melhor? Esse tipo de coisa mina sua relação com seus filhos. Então, eu vejo isso muito acontecer, né? Vida corrida, a pessoa às vezes não consegue dar tanto assistência para a família, às vezes quando chega filhos e outras coisas. Aí, sei lá, passa 15 dias, você liga pro seu pai, liga para sua mãe. A primeira coisa é uma crítica. Ah, mas tanto tempo. Ah, mas não é importante. Ah, mas você não sabe. Olha só, sem querer, você está minando a relação com o seu filho. Ao invés de você trazer ele mais para perto de você, você vai colocar ele mais para longe de você. Seus filhos saírem de casa, mantenha a conexão com eles. Mantenha uma conexão saudável, ok? Então, siga essas dicas. Respeite a independência. Celebre as conquistas, sejam elas quais forem. E pare de criticar a escolha dos seus filhos. Isso vai melhorar o seu relacionamento. Pode acreditar em mim, ok? A quinta coisa que você precisa fazer é fortalecer suas redes para além da sua família. Você viveu muito tempo em função dos seus filhos? Tá na hora de resgatar outras coisas. Tá na hora de fazer amigo. Ah, eu não tenho amigo. A gente vê isso acontecer. Muitas pessoas chegam no final das suas vidas sozinhas. Esses filhos saem de casa, às vezes o cônjuge falece. Cadê os amigos? Cadê a rede? Cadê os irmãos? Não teve. Invista nas suas relações. Você tem irmão, você gosta dos seus irmãos? Invista no seu relacionamento com seus irmãos. Invista nos seus amigos, né? Se envolva. Às vezes chega nessa hora e você fala, não sei nem por onde eu começo. Se envolva em atividades comunitárias. Procura ver o que tem no seu bairro. Se movimente, né? A gente precisa, nas etapas de mudanças das nossas vidas, nós precisamos de rede de apoio. Se a sua família, se os seus filhos é sua única rede, a ausência deles te joga numa carência que se torna cobrança. A cobrança gera culpa neles. A culpa faz eles ficarem no movimento vai e volta com você. Esse relacionamento tende a não ser um relacionamento saudável. Então, aprenda a não ver no seu parceiro e nos seus filhos a única fonte de suprimento emocional que você vai ter. Se você fizer isso, você vai errar. Invista em amigos, invista em conhecer pessoas, invista em começar uma atividade nova, fazer uma faculdade, se for o caso, né? Voltar a estudar, voltar para um ambiente que tem muita gente circulando. Então, se permita isso. Tenho feito isso, tenho tentado fazer tudo isso, mas eu não consigo sair desse lugar. Não consigo sair desse lugar de tristeza, não consigo sair desse lugar de angústia que eu tô vivendo.
Essa é a hora da terapia, gente. Essa é a hora que a gente busca uma ajuda profissional, né? Tá no isolamento que você não consegue sair, tá tendo pensamentos negativos, persistentes, obsessivos, preocupação excessiva, tá na hora de procurar terapia. Né? Tá numa depressão clínica, muitas mulheres entram numa depressão clínica na saída dos filhos, tá na hora de fazer terapia. Alguns homens, é mais comum nos homens, por exemplo, às vezes a pessoa tem um problema com álcool, os filhos mantêm aquilo sob controle, principalmente ali a partir da adolescência, que começa a ter cobrança. Quando os filhos saem de casa, às vezes esse comportamento volta. Então, não é incomum você ver um aumento de consumo de bebidas alcoólicas nesses momentos. Significa que você está precisando de ajuda, ok? Chegou a hora, você achou que não ia chegar, mas chegou a hora de você fazer terapia. E aí eu quero falar sobre a última coisa, eu vou encerrar minha noite com você hoje, tudo bem? E talvez, se eu pudesse resumir tudo, talvez essa seja a coisa mais importante, tá? A gente precisa entender uma coisa. Essa ideia de que porque é meu filho e porque é meu pai vai estar na minha vida, isso acabou. Essa ideia do coloquei uma aliança no meu dedo e tô casada e essa pessoa vai ficar viver felizes para sempre, 100 anos na minha vida, essa ideia acabou. As pessoas não ficam num casamento só porque elas se casaram mais. As pessoas não mantêm relação com seus pais só porque os seus pais lhe deram uma vida. Isso acabou. Essa é a verdade. A verdade é que o momento que a gente está vivendo hoje é que os casamentos acabam, às vezes até com muita mais fragilidade do que deveriam. O que a gente está vivendo são pessoas, sim, que quando saem da casa dos seus pais cortam relacionamentos. A gente vê, sim, famílias que brigam, que cada membro vai para um lado e perde-se o contato com aquilo. A gente, na nossa fantasia infantil, a gente vai casar, a gente vai ter um filho, viveremos felizes para sempre. Mas na realidade, as pessoas vão e vêm da nossa vida, né? Então, todo mundo que já chorou por um término na sua adolescência sabe do que eu tô dizendo. Isso significa o quê? Se as pessoas vão e voltam da minha vida, o que eu preciso aprender no momento que os meus filhos saem da minha casa? Relacionamentos de longo prazo, isso significa o seu casamento, isso significa uma amizade, ou isso significa, por exemplo, os seus filhos? É um relacionamento de longo prazo, né? Pensa, tem 40, vou fazer 45 agora esse ano, tem 45 anos que eu me relaciono com os meus pais. Isso é um relacionamento de longo prazo. Minha irmã tem 50 anos, tem 50 anos que ela se relaciona com os meus pais. Isso é um relacionamento de longo prazo. Como que eu mantenho um relacionamento de longo prazo com os meus filhos a ponto deles saírem de casa e eles continuarem querendo se relacionar comigo? Só tem um jeito de a gente fazer isso. Se você for ter um relacionamento a longo prazo, você vai precisar aprender a amar cada versão daquela pessoa. Deixa eu te explicar o que eu tô querendo dizer com isso aqui. Quando os seus filhos são pequenininhos, eles são uma pessoa. Quando eles são um bebezinho, aí eles começam a andar, eles vão ser outra pessoa. Aí daqui a pouco eles começam a pré-adolescência, eles vão ser outra pessoa. Começa a adolescência, você se pergunta até se você gosta dele ou não. Como que aquele bebezinho bonitinho, cheirosinho, que dormia no seu colo, tá batendo na porta e falando que te odeia? É outra pessoa. Entra a juventude, você vai ter uma outra pessoa. A pessoa escolheu ir para uma carreira que você não queria, você vai ter um filho diferente daquele que você queria. Aí chega a hora do casamento, escolhe um cônjuge que a família não aprova. Aquele filhinho adolescente que batia a porta, agora tá com uma mulher que te detesta. Sua nora te detesta. Aquele homem, aquela pessoa virou outra pessoa. Se a gente for olhar para nossa vida, ao longo aí dos meus 45 anos, eu fui várias pessoas. E sabe qual que é o desafio dos pais para você ter um relacionamento a longo prazo? Para você manter aquela relação, você precisa aprender a amar cada uma daquelas versões que vão aparecer. Quando eu contei para minha família que eu era gay, meu pai ficou triste. Minha irmã falou, meu pai tá triste, tá, não sei o quê. Falei, tudo bem.
Sabe por quê? Tudo bem, ele tá triste? Porque a filha que ele conhecia já não era mais a pessoa que ele conhecia. Agora tinha uma outra pessoa. E ele ia precisar decidir, acho que isso não acontece muito consciente, tá? Se ele ia continuar amando ou não. Cada momento que aquela pessoa se transforma numa outra pessoa, para eu mantê-la na minha vida, eu preciso amar aquela outra versão. Faz sentido isso aqui? Se a gente não consegue, ao longo da nossa relação com os nossos filhos, aprender a amar cada versão que eles aparecem pra gente, em algum momento esse relacionamento acaba. E aí talvez eu possa até entrar aqui numa questão quase filosófica nesse momento, do que é amor, né? Às vezes eu discuto isso com alguns pacientes meus, eu falo, você precisa pôr limite no seu filho, tadinho, vou fazer ele sofrer. Eu pergunto, isso é amor? O que é amor? Amor é você dar tudo o que aquela pessoa precisa, ou é você dar o que aquela pessoa precisa? O que é amor, né? E sabe qual que é a verdade? Eu costumo dizer isso. Sempre que eu encontro com alguém que tem um casamento muito longo, eu pergunto, e aí, me conta, qual que é o segredo? As pessoas me respondem as seguintes coisas. Primeiro, elas falam paciência. Ela fala, olha, muita paciência. E uma vez uma pessoa me falou o seguinte, para você se manter num casamento muito tempo, cada ano você vai precisar aprender a amar uma pessoa diferente. Os nossos filhos é assim. A verdade é que o amor, ele traz a impermanência, ele traz a mudança. Para você demonstrar e ser de fato o que seu filho precisa, a gente precisa aprender a ser porto seguro que não trava. Eu tô aqui, pode ir. Se der ruim, você volta. É engraçado que eu tenho muito essa sensação em relação ao meu pai, assim. Não gostaria de ter que voltar para casa dos meus pais, né? Você imagina. Seria bastante difícil se isso acontecesse na minha vida nesse momento. Mas eu sei que eu posso. É essa a diferença. Eu saber que eu posso, ok, tá lá, tá porto seguro. Mas enquanto eu sei que eu posso, o meu pai não quer que eu volte para casa dele. Meu pai quer que eu faça outras coisas. Eu lembro em 2016, quase que eu fui embora de Brasília, gente, em 2016. Em 2016, eu decidi que eu ia embora de Brasília. E eu tava começando o meu doutorado, eu tinha acabado de passar no doutorado. E eu fui para Vitória, eu conversei com meu pai. E eu falei, não tô feliz em Brasília, não quero vir embora, eu quero voltar para casa. Sabe aquele momento que você vai atrás do seu porto seguro e fala, chegou a hora de eu voltar? Falei, pai, eu quero voltar para casa. Ele virou para mim e falou assim, mas agora? Eu falei, ele falou, mas você acabou de passar no seu doutorado, como que você vai voltar para casa? Eu falei, não, mas eu não tô aguentando. Ele falou, não, mas você aguenta. No dia eu chorei, tá, gente? Hoje eu agradeço. Ele falou, não, você aguenta. Ele falou, eu vou te ajudar. O que você precisa de ajuda para você terminar? Eu vou te dar o suporte que você precisa. Mas você precisa continuar a sua carreira. Você precisa continuar o que você está fazendo na sua vida. Esse tem que ser o equilíbrio. O porto seguro que pode vir que eu tô aqui, mas eu não prendo você. E eu celebro as suas conquistas, eu incentivo os seus passos. E eu celebro a próxima etapa que você está fazendo. Gente, é por isso que na saída, né, dos filhos da casa dos seus pais, a manutenção ou não dessa relação depende muito da nossa capacidade de amar na impermanência, de amar a pessoa que vai se transformando ao longo do tempo. Agora, o principal, se você passa por essa situação, né, se você se percebe nesse lugar e não consegue sair, busque ajuda, ok? Um profissional vai conseguir atravessar esse momento com você, te ajudar a fazer essa transformação que a gente precisa realizar na nossa vida.